função da redutasa? Justamente retirar os hidrógenos. Você acorda? Desidrogenasa, agregava hidrógeno para o NAD. Agora, para retirar os hidrógenos dele, eu dependo de uma enzima chamada redutasa. É a função inversa da hidrogenase. Isso. Tá? Então, por usar o primeiro canal, para mim estar transportando esse hidrógeno, sim? Aí eu posso passar do canal 1, entrar no canal 3, sim? E chegar ao canal 4. Tá? Como também eu vou ter passo de hidrógenos que vai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Tá? Quando passo pelos canais, isso é cadena de transporte eletrônicos, entro nos canais. Ora, se daqui do meio mais concentrado for para um meio menos concentrado, isso já depende da fosforilação oxidativa. Ok? Os dois atuam juntos, pero primeiramente sempre devemos realizar a cadena de transporte para que depois ocorra a fosforilação oxidativa. Okay? Do mais para o menos concentrado? Do mais concentrado para o menos concentrado. Onde está a carga de hidrógeno? Aqui. Aqui é a matriz. Para mim ir para outro lado da membrana, dentro da mitocôndria, é ir do mais concentrado ao menos concentrado. Fosforilação oxidativa. Ok? Bom, então esse é o primeiro canal onde eu receber o NAD reduzido, é o canal 1. O canal 1 se chama NAD ubiquinona redutasa. Tá? Cada NAD tem uma especificidade em seu nome. Então esse é o primeiro, NAD ubiquinona redutasa, em honor ao NAD, o principal canal onde recebo os NADs reduzidos. Tá? O segundo canal, que está aqui, ele se chama succinato biquinona redutasa. Tá? Esse é o succinato. O succinato também pode receber o meu NAD, o FAD reduzido, e sai também FAD oxidado. Tá? Então, um tenta ser específico somente para o NAD reduzido. O 2 pode receber o FAD reduzido. Ok? Então, aí temos o complexo 1, complexo 2. Aqui, nesse intermédio entre 1 e 2, tem um Q, sim? Que é um Q em português. Isso daí é a coenzima Q10 ou Q10, que se lhe diz em espanhol, sim? O que está sendo aí? A função da Q10 no processo é solamente um intermediador entre canais. É como se houver uma escapada para o outro meio, ele ajuda a manter dentro dos canais. Tá? Quem trabalha dessa forma? Tanto essa coenzima Q10, como também, tá? O citocromo C. Ambos têm a mesma capacidade de estar ajudando nos intermédios do canal. Se algo escapa, eles voltam a colocar de novo no canal. Tá? É nada mais um intermediador entre canais. Tanto a Q10 como o citocromo C. Tá? Que temos no canal 3. O canal 3 se chama ubiquinona citocromo C redutasa. Ou seja, aqui no canal 3 também há a redutasa. O que se pode entender? Que para entrar NAD e FAD reduzido, pode entrar no 1, que é o específico do NAD, pode entrar no 2, que tenta ser específico para o FAD, e a última entrada, se não entrou no 1 e no 2, pode entrar ainda no 3. Tá? Então, aqui, tanto no 1, no 2 e no 3, eu posso receber os NADs e FADs. O que temos no canal 3? Ubiquinona citocromo redutasa. Ou seja, continua a enzima redutasa com a função de estar retirando hidrógeno, seja do NAD ou do FAD. Então, 3 canais estão aptos a receber NAD e FAD.
Todos vão ficar oxidados. Esse daí também vai tirar o... Todos vão estar saindo de forma oxidada, porque os três têm enzima redutase. Então tudo que é essa enzima vai sempre retirar hidrogênio. Professora, o NAD recebe no do FAD e o FAD recebe do NAD? Não, o 1 tenta ser específico só do NAD, o 2 só do FAD e o terceiro, que é a última entrada, pode ser o FAD ou o NAD. Pode ingressar de último canal, Mas sim. eles são específicos que não recebem. Né? Oi? Por exemplo, o que é específico do FAD não recebe o NAD. Tenta buscar essa especificidade, que aqui só o NAD e aqui só o FAD, mas aqui NAD e FAD. Tá? Qual a intenção de estar transportando por los canais? É que a partir do momento que llego ao canal 4, aqui nós temos a enzima citocromo oxidasa. Como o seu nome diz, oxidasa, o que eu vou agregar é justamente o oxigênio. Porque por cada 2 hidrógenos unidos, eu vou agregar um átomo de oxigênio. Por isso que o oxigênio está nessa forma aqui, ó. O oxigênio se representa assim, O2. Mas a água é um solo átomo de oxigênio. Então, 2 por 2 é 1. Por isso que eu represento ela dessa forma. Que eu vou consumir somente um átomo de oxigênio. Por cada 2 hidrógenos que eu recebo, eu libero um oxigênio para formar uma molécula de água. A enzima que está aqui no canal 4 é a oxidase. Sua função é liberar oxigênio. Tá? Então, somente no canal 4 que eu vou produzir água. Então, o canal 1, 2 e 3 solamente vão transportar os hidrógenos. De quem? Do NAD ou do FAD. Esse O2 significa que você vai dividir o oxigênio? Eu não entendi. A molécula de oxigênio é assim, tá? A gente não fala oxigênio assim. Isso aqui é inestável. Você vai olhar na tábula periódica. Tem que estabilizar. Para ele estar estável, que é da família 6A, ele precisa estar com outro oxigênio dessa forma. Então, eu sempre represento o oxigênio assim. Como eu vou usar solamente um, para mim representar isso, eu sempre vou pôr 1 meio. Esse 2 multiplica pelo 1, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu represento daí o oxigênio como 1, assim. Ok? Alguma dúvida? Então, minha intenção no citocromo oxidasa no canal 4 é unir por cada 2 hidrógenos um átomo de oxigênio. Formar uma molécula de Forma uma molécula de água. Tá? Isso é a cadena de transporte eletrônico. Então, se todo hidrógeno que vindo do NAD do FAD reduzido, que se vai formar água, tem que andar pelos canais. Tá? E algumas cargas ou o próprio hidrógeno, ele vai para outro lado da membrana. Tá? Que é onde eu vou poder fazer a fosforilação oxidativa, que é o próximo passo. Tranquilo até aí? Tá? Cofatores que trabalham nesses processos. A gente tem o hierro, tá? Inclusive, o hierro está no citocromo. Hemoproteína são a base de hierro. Como também nós temos a presença do cobre, tá? Que é outro mineral também que participa na cadena respiratória. Bom, então essa é a cadena de transporte eletrônico, sim. Aqui, por exemplo, está dando uma equação do NAD. Por que do NAD e não do FAD? Porque se nós outros averiguamos, o que mais nós outros liberamos num processo metabólico é o NAD, tá? O FAD é insignificante, até mesmo para a produção de ATP. Porque o NAD, ó, reduzido mais 1 meio de oxigênio, aqui nada mais está mostrando que justamente os 2 hidrógenos do NAD se juntaram para formar uma molécula de água. O NAD é vitamina B3, né? Vitamina B3.
Ó, aqui também é o mesmo processo anterior. Aqui só não tá o canal 3, tá? Mas tá, perdão, o canal 4, 2. Aqui tá o 1, tá o 3, tá o 4. Tá? Estou mostrando de forma diferente. Leninger é o autor do livro de bioquímica, sim? Ele também é um dos que entraram na famosa hipótese quimiosmótica. Hipótese quimiosmótica é que se crê que a fosforilação oxidativa ocorre justamente ao ser a cadena de transporte eletrônico, eu ter passado de um meio mais concentrado, que era a matriz da mitocôndria, a um meio menos concentrado, cargas elétricas e hidrogênio. E diz a literatura que, uma vez que eu terminei de realizar a cadena de transporte eletrônico, toda essa carga elétrica que eu gerei ao transportar os hidrógenos, eles devem agora volver de novo a matriz mitocondrial. Mas toda essa carga que eu gerei, eles vão entrar em outro canal. Tá? Quer dizer que na membrana, no espaço intermembranoso, aí onde ocorre a cadena respiratória, tenho um outro canal. Esse canal aqui é chamado rotor F1, F0. Tá? Rotor por quê? Porque diz que toda essa carga elétrica, ao passar por esse canal, ele gira esse canal. Tá? E a enzima que está aqui se chama ATP sintetasa. Uns chamam ela de sintetasa, outros chamam de sintasa. Qual é a função desse tipo de enzima? É solamente unir. O que ela vai unir representando esse processo? Essas cargas elétricas. E como eu representaria essa carga elétrica? Se a enzima se chama ATP sintetasa, quer dizer que aqui mesmo nesse rotor eu tenho ADP e que essa carga que eu estou generando para passar por esse rotor vai ser o meu fósforo inorgânico. Ao unir ADP mais fósforo inorgânico, eu gero ATP. Tá? Então, como o nome diz, se esse é o canal do rotor que ocasiona a fosforilação oxidativa, como o nome diz, fosforilação oxidativa, tá? Fosforilação está falando de fósforo. Então, quer dizer que toda essa carga elétrica que gerei de um meio mais concentrado a um meio menos concentrado, quando entrar por esse rotor, vai ser representado pelo fósforo. E se eu agregar o fósforo num ADP ou até mesmo num ANP, eu tenho que chegar ao meu máximo de energia, que é ATP. Entendeu? Isso é a hipótese quimiosmótica. Quimiosmótica habla de osmoses. Osmoses, o que era osmose? O que é osmose? É um transporte que passa, se não me engano, só do menos concentrado para o mais concentrado. Do mais concentrado para o menos concentrado? Que é a favor do gradiente. Isso? Em favor ao gradiente. Muito bem. Então, eu vou passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Aqui eu criei essa concentração de um gradiente, sim? Agora eu só vou mandar voltar de novo. E ao volver, entra neste canal, representando o fósforo. Tá? E supostamente se crê que assim a gente gera o famoso ATP. Sim. Qual é o nome desse canal? Porque tem 1, 2, 3 e 4 e esse seria o quinto ou não? Não, é isso que eu falei. Esse rotor F1, F0. Esse aqui não é canal 5. Esse aqui é um outro canal, mas é o canal específico da fosforilação oxidativa. Não tem número, tem nada. Tá. Você quer o quinto. Tranquilo? Uhum. Leninger, que nem conosco decimos na hipótese, quer dizer que não é algo provável, que se validou. Tá? A hipótese é algo que eu creio que seja da forma, que eu não consegui ainda validar, provar.
Sim? Imagina? Ó, aqui eu vou mostrar outro. A mesma coisa, tá? Esse Peter Mitchell também é outro que trabalhou com Lehninger nessa hipótese, tá? Ó, aqui o que ele está mostrando, justamente como eu disse, essa aqui é a membrana externa da mitocôndria, onde a gente está nos espaços intermembranosos. Então, eu venho daqui da matriz da mitocôndria, trago o NAD e o FAD reduzido e devo entrar pelos canais. Aqui está o canal 1, tá? Aqui está o canal 2, canal 3 e canal 4. Então, minha intenção ao passar pelos canais é gerar água. Então, eu cumpri. Isso é cadeia de transporte eletrônico. Cumpri. Ao mesmo tempo que eu cumpri essa passagem de hidrógeno, eu acabei criando um gradiente de concentração em outro meio. Então, uma vez que eu finalizei a quantidade de água, eu dou início à fosforilação oxidativa. Tá? O que é dar início à fosforilação oxidativa é tomar agora toda essa carga elétrica que eu levei para outro meio e deve descender por um outro canal. Esse daqui é o canal rotor F1 ou F0. Sim? O que eu tenho nesse canal, eu tenho uma enzima chamada sintetase. Só não está aí que eu vou mostrar para vocês. Então, se entende que ADP sempre vai haver aí no canal. Porque a enzima que atua no ADP é a ADP sintase. Então, esse fósforo representaria toda essa carga elétrica que eu gerei aí nesse outro meio. Então, ao gerar, eu viro ADP. Difícil? Então, as cargas elétricas de um meio menos concentrado a um meio mais concentrado é a representação para nós como fósforo e geraria o ATP. Ó, aqui está a enzima. Outros chamam ela também de complexo ATP sintase. Tá? Aqui está a enzima dela. Quando eu inibo ela, também se aqui houver ATP em vez de ADP. Porque se houver ATP, não tenho necessidade de realizar fosforilação oxidativa. Né? Então, essa é a enzima controladora da fosforilação oxidativa. Tá? Difícil? Ó. Inclusive está a equação ADP mais fósforo inorgânico está relacionada à quantidade de hidrógeno que é subido neste meio e gera o ATP, a água que veio da cadeia respiratória e a quantidade de hidrógeno que quedou ainda livre do processo. Tá? Porque cada 2 hidrógenos eu produzo água. Agora, na fosforilação oxidativa, vai ser determinado pela quantidade de carga elétrica que foi para o segundo meio, para poder gerar um ATP. Aí era aquela ideia que ele havia dito a vocês. Então, se um NAD reduzido a entrada na cadeia respiratória, ele vai ter que gerar 3 ATPs. Tá? É na fosforilação oxidativa que ocorre isso. E cada FAD reduzido deve gerar 2 ATPs. Agora, em relação à água, vai depender se é um NAD reduzido ou um FAD reduzido. Ele deve gerar uma molécula de água. Tá? Se é FAD ou NAD, gera uma molécula de água. Agora, em relação ao NAD e o FAD, pela carga que ele liberou naquele outro meio, ele deve transformar isso em ATP. A importância dessa cadeia de transporte é para informar que a mitocôndria produz seja energia que água. Água e sim, porque toda a oxidação, toda vez que ele, por exemplo, eu representar uma molécula de oxigênio, por exemplo, e eu quiser fazer a oxidação total, o que eu devo ter é oxigênio. Porque se eu não tiver oxigênio, eu faço lactato. Lactato não entra na mitocôndria, não dá continuidade ao processo. Então, sim ou sim, eu preciso de oxigênio.
Ao ter oxigênio no nosso corpo, qual é a intenção da molécula de água? Que ela se transforme em dióxido de carbono mais água. Isso é oxidação total. Aonde eu geraria o dióxido de carbono? Justamente no ciclo de Krebs. Onde eu geraria água na cadeia respiratória. E aí, depois disso, eu teria aproximadamente a quantidade de ATP que eu gerei aí. Tá? Se vamos pela lógica da quantidade de ATP, cairia lá nos 36 a 38. Todo o processo de oxidação vira dióxido de carbono e água. Seja do carboidrato, seja do lípido ou seja das proteínas. Isso daí seria da cadeia respiratória, de 38? Sim, essa é a finalização total de uma molécula de glucose. Na cadeia respiratória. No processo metabólico, no éster. A gente faz respiração, processo químico, nós fazemos. Para mim realizar energia para o meu corpo, eu não produzo com o meu próprio alimento como são os vegetais, os autótrofos. Nós somos heterótrofos. Então, se somos heterótrofos, eu só posso gerar energia no meu corpo se eu consumir alimento. Para consumir alimento, como não somos capazes de produzir nosso próprio alimento, nós devemos consumir-los. Seja proteína, líquido e carboidrato, para que eu possa gerar energia para o meu corpo. Toda vez que eu gerar energia, eu vou liberar água, dióxido de carbono. Dióxido de carbono eu excreto pela expiração e a água eu posso estar eliminando na urina ou sudores. Tá? Tranquilo? Difícil? Parece complexo, pero eu digo, se vocês forem ver a literatura e estudar, tem que ser pela literatura, o correto é isso. Você sabe que agora a aula não é mais aula assim, né? Mastigada, você sabia? A hora do professor está para acompanhar, monitorar o aluno. O aluno tem que ser o próprio investigador, o curioso de buscar o material, de fazer leitura. Eu falei, minha matéria não é fácil, eu vou ter que adotar agora a medida do próximo semestre de leitura do conteúdo. Antes da aula, vai ter que ler o capítulo e vai vir aqui expressar o que entendeu. Porque vocês precisam analisar, criar, entender e formular todo o processo. Assim a nova ensinança que se prepara para esse ciclo. Se a adotar isso, professora. Se ela começar a adotar isso, as pessoas não vão ter mais pessoas. Então, eu falo assim, a gente é pago para dar o conteúdo e mastigar, né? Se a gente vai nessa ideia, não estaria mal, mas também obrigaria vocês, como nos Estados Unidos, você vê, nos Estados Unidos, na faculdade, o professor dá o livro, o aluno tem que ler e vir já sabendo sobre o tema, coisa que a gente não adota nos países do segundo mundo. E deveria ser realmente, essa é a forma correta, para você já vir mais ou menos entendendo o que é o conteúdo, mas exige mais de vocês do que de mim. O professor estaria mais ou menos só para monitorar. Essa é a ensinança indutiva reflexiva hoje em dia. E é para buscar vocês essa capacidade de instigar, de buscar, de compreender o conteúdo. E eu ensinando, por exemplo, não é a mesma coisa que vocês mesmos captando e tentando expressar aquilo que entendem. Se vocês verem aquela marquinha ali, ó, dizendo, ó, né? Quando lemos, quando escutamos, ó, quando você escuta o que eu estou falando, é 20%. Aí depois diz, quando vemos e escutamos, aí vocês entram nos 50%, porque vocês estão vendo e estão escutando. Ó, quando, já não vejo mais. Quando debatimos, ó, a gente não faz isso, quer dizer que aí vai do entendimento de vocês, até que ponto vocês puderam entender, ó. E quando realizamos e quando ensinamos. Então vocês têm que ter a capacidade de absorver,
compreender, entender e repassar o que vocês entenderam. E aí eu quis ser exige nisso e que os alunos venham a expor. Eu digo, mais uma coisinha na cadeia respiratória, inibidores da cadena de transporte eletrônico, sim? CTE é a cadena de transporte eletrônico. Inibidores temos alguns fármacos que podem inibir os canais de transporte do hidrógeno pelo NAD ou pelo FAD, sim? Aí, por exemplo, nós vemos que podemos ter inibidores no canal 1, podemos ter inibidores no canal 3 e podemos ter inibidores no canal 4. Tá? Rotenona amital, por exemplo, aqui aí agrotóxicos que podem inibir o canal 1. Você acorda dos inibidores enzimáticos? A gente tinha a inibição enzimática reversível e a inibição enzimática irreversível. Irreversível, aquela enzima nunca mais funciona, você vai à destruição. Reversível só retirava o tóxico ou algo que estava participando junto com o substrato oficial e volvia a funcionar. Tá? Neste caso, por exemplo, alguns tipos de agrotóxicos dos rotenonas atuam aqui nesse canal, tá? No canal 1. A antimicina eram tipos de antibióticos que usavam antes, mas já não se usa mais. E o canal 4, aqui entra o cianuro. Inclusive no nosso material, quando vimos inibidores de enzimas na bioquímica 1, a gente viu o cianuro, que era o ácido cianídrico, que era a câmara de Hitler. Lembra o gás cianídrico que ele tirava e na hora falecia todos os judeus. Ele atua aqui, ó, inibindo justamente o citocromo oxidase. Inibindo isso, não tem água, consequentemente não tem ATP. Porque ATP, para mim realizar a fosforilação oxidativa, primeiro eu preciso de água para ativar depois a fosforilação oxidativa. Então, se a persona vem ao óbito rapidamente. Aqui também atua o monóxido de carbono. Tá? Então, tanto o monóxido de carbono como o gás cianídrico, eu posso inibir a citocromo oxidase. Aí, inibindo essa enzima sumamente importante, a pessoa não tem como sobreviver, porque ela não vai gerar ATP. Para que necessita ATP? Necessita ATP para respirar, para caminhar, para andar, para as células funcionarem. Senão aí a ATP não foi absorvida. Inclusive, como eu posso matar uma pessoa? Eu tiro o oxigênio dela, né? Tirar o oxigênio não tem processo metabólico, consequentemente não tem ATP. Tá? Então, isso são características de inibidores. Então, eu posso inibir com o T1, o 3 e o 4. O mais perigoso é o 4, sim? O 4 vem ao óbito rapidamente. Aqui o 2 e o 3 ainda não tanto, porque ainda eu posso entrar pelo canal 2. Tá? Então, se eu inibir o 1, eu tenho ainda o 2. Se eu inibir o 3, ainda eu posso ter uma comunicação ainda do 2 com o 1 pela coenzima Q10. Tá? Mas esse é o mais grave. Tá? E aí, então o citocromo, o monóxido de carbono e o gás cianuro. Esses são inibidores da cadeia de transporte eletrônico. Outra situação que podemos também deparar na cadeia de transporte eletrônico é um fármaco que pode ocasionar uma permeabilidade na membrana da mitocôndria. Tá? Esses são os dinitrofenoles. Que hace esse tipo dessa droga no canal? Ele permeabiliza o canal. O que ele faz? Ele desacopla todo o processo. Desacoplar vocês viram que o canal 1 dependia do canal 2, dependia do canal 3 para chegar ao canal 4. E solamente por canais eu conseguia transportar os hidrógenos. Agora, o que realiza essa droga? Ela permeabiliza a membrana da mitocôndria. Então não depende mais dos canais para estar transportando os hidrógenos. Então, o que eu posso fazer quitaria o canal e eu posso passar automaticamente pela membrana. Tá? E ao passar pela membrana, que supostamente isso seria a quantidade de energia que eu geraria no gradiente de concentração,
eu dissiparia isso em forma de calor. Aqui entra os famosos termogênicos. Recordam dos termogênicos? Que o povo andava tomando numa época aí, porque adelgaçava, um sudor tremendo. Pessoas, por exemplo, se tinha problema cardíaco, vinha já o óbito. Porque se eu tenho algum transtorno no metabolismo, pode vir ao óbito. Porque isso aqui acelera o processo metabólico. Assim? E uma das consequências dele, como diz termogênico, ele aumenta a temperatura. Por quê? Porque toda aquela carga que eu geraria para mim poder liberar ATP, eu dissipo ela na forma de calor. Então, o que é a semicorpo? Se ele identifica que eu não estou conseguindo gerar ATP, ele aumenta os processos metabólicos para que tudo seja mais rápido e eu consiga gerar o ATP. Porque se eu não tiver ATP, não tem como gerar ATP. Como eu disse, eu inibo a cadeia de transporte eletrônico se eu já tiver ATP. Mas como eu não consigo ligar o ATP, me quedo somente em ATP, porque tudo que eu deveria gerar pelos canais, produzindo água, não estou conseguindo. Tá? Então, vocês obrigam o corpo a realizar mais processos rapidamente. Não chegaram a ver a época dos termogênicos? Tinha pessoa que se tinha problema hepático já virava ictérico. Tá? Rapidamente, porque acelera processos metabólicos. E cada organismo atua de uma forma. Por isso, se eu tiver algum transtorno, não era recomendável fazer uso. Tá? Mas atua justamente aí na cadeia de transporte, nos desacopladores, desacoplando totalmente o processo da cadeia respiratória. Tá? Desacoplar é permeabilizar a membrana. Então, ele já não passa mais por canais. Sabe o que é uma acople? Não? Chupeta? Chupeta de chupeta? Né? Quando chupeta você faz da bateria com outra bateria. Então, tem um acople é quando um depende do outro para passar essa energia. Então, isso é desacoplar, você romper todo aquele processo que um dependia do outro. Tá? Eu dissipo isso em forma de calor. Tá? Então, cadeia respiratória trata de dois processos. Quais são os processos? Cadeia de transporte de eletrônicos. Muito bem. O que eu produzo na cadeia de transporte eletrônico? Água. O que eu produzo na fosforilação oxidativa? ATP. O que seriam inibidores da cadeia de transporte eletrônico? O que é um inibidor de cadeia de transporte eletrônico? Fármacos, né? Que atuam onde? Onde eles vão atuar? O que eu tenho nos canais? Enzimas. Então, se eu não conseguir permitir que ingresse o hidrógeno, então algo está inibindo a minha enzima. Então, esse canal não funciona. Sim? Aí, no caso dos inibidores, depende de qual canal que possa atuar. Como eu disse, um dos canais mais perigosos é o canal 4. E um desacoplador, o que seria? Desacopla. Quando rompe o processo. É uma permeabilizante da membrana da mitocôndria, né? Não é pelos canais. Ele permeabilizando, então eu não preciso mais passar o hidrógeno por canais. Ele pode passar livremente pela membrana. Então eu rompo todo aquele processo para produzir água ou para gerar ATP. Mas isso gera o que, professor, no corpo? O que gera no corpo é que o ATP que você geraria como carga elétrica, como energia para o teu corpo, eu dissipo ela em calor. Que é aquele sudor tremendo que a pessoa tem. Sim? Então, sairia na forma de sudor, calor concentrado, que seria representado como ATP, fonte de energia. Tá? Bueno, que era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui estava o que vocês estavam perguntando em relação aos 36, 38 ATP, sim? Que é em relação a glucólises. Aí, se for os ácidos graxos, depende quantos carbonos tem o ácido graxo para me gerar energia. Como eu tenho vários ácidos graxos, vai depender do tamanho do ácido graxo que eu utilizo. Sim?
Se era um aminoácido, o aminoácido somente gera um acetil. Tranquilo? Então, esse só está um exemplo da glucólise, porque é onde eu mais geraria processos durante a produção para chegar ao ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Que é outra coisinha. Aí fala de estado, condições que limitam o índice da respiração, sim? Disponibilidade de ATP e substrato, isso é estado 1. Estado 2, disponibilidade de substrato que vem ser o alimento, que hacemos uso, sim? Estado 3, capacidade da cadeia respiratória em si, quando todos os substratos e componentes estão presentes em quantidades que originam saturação. Estado 4, disponibilidade solamente de ATP. E estado 5, disponibilidade unicamente de oxigênio, tá? Limitam as que eu dependo deles para que o processo ocorra. Como eu les dije, ATP, ADP, eu preciso, porque se estiver em ATP não funciona a cadeia respiratória, né? Porque se eu tenho ATP, para que eu vou gerar outro ATP se há um ATP aí que não foi ainda utilizado? Eu dependo de ADP, eu dependo do substrato. O substrato, no caso, pode ser carboidratos, lípidos ou proteínas, sim? E a presença de oxigênio. Não posso realizar processos metabólicos se não inspirar o oxigênio. Ok? E é isso. Terminamos cadeia de transporte eletrônico. Já li o questionário da cadeia de transporte eletrônico? Não.